Olá, bom dia pessoal. Vamos continuar nossas viagens no nosso Viajando no Café. E hoje, como eu tinha prometido a vocês, a viagem é para bem longe, porque a minha intenção é que a gente hoje viaje não só no espaço, mas também no tempo. Eu quero que vocês se sintam viajando no tempo, como eu me senti quando eu estive na cidade de Pompeia. Aqui está os nossos meios de transporte, porque eu tenho dois. Eu estive em Pompeia duas vezes. Olha esta caneca. Ela tem assim a intenção de mostrar como se fosse antiga. São inscrições que a gente encontra, chama frescos, né, nas paredes das casas lá. Ela tem um aspecto assim envelhecido, para dar, né, ideia de velhice mesmo, de antiguidade, não é velhice, é antiguidade. E esta outra aqui, que tem a asa da caneca, a alça é como uma esculturazinha, e ela mostra assim, detalhes da cidade, tem um pequeno relevo, tem colunas, e ali ao fundo o Vesúvio e a palavra, como é escrita, Pompei, em italiano. Pompei vem de Pompeu. Pompeu foi um grande general romano no tempo de Júlio César, foi morto no Egito, naquelas campanhas de Roma contra o Egito, e o faraó na época era irmão de Cleópatra, aquela Cleópatra famosa, Cleópatra VII, e mandou assassinar Pompeu, achando que agradaria a Júlio César, e não agradou mesmo. Júlio César ficou muito aborrecido, era inimigo, mas ele tinha assim uma admiração assim, pelo inimigo, enfim, né, por Pompeu. Eu não sei dizer se a cidade de Pompeia é homenagem a esse general Pompeu, mas enfim, Pompei é o nome da cidade, né? A primeira vez que eu estive lá foi em 2009. Em 2009 eu estava em Roma, eu saí de Roma e foi uma viagem cara, porque eu não pensei que pudesse ir de trem, e com certeza se pode ir de trem, porque aqueles trens da Europa, se duvidar, a gente vai até para a Lua neles, né? E tem uma grande estação em Roma, a estação Termini, e de lá partem trens para tudo quanto é lugar. Mas eu não sabia e fomos de carro. Pense aí, inocente, pura e besta, gastamos um dinheirão de carro. Foram 400 euros. Eu estava com duas amigas minhas da universidade, lá do departamento de física, e uma colega também da UFC que estava conosco, e fomos os quatro, deu 100 euros para cada uma. Eu considero caro, mesmo para os padrões de hoje, porque quando você vai de trem, a passagem não é tão cara assim. Você compra uma passagem de trem num vagão de segunda classe, é maravilhoso. Confortável, sensacional, hoje com internet e tudo. Então, eu já viajei algumas vezes de trem de primeira classe, quando a passagem assim não é tão cara, mas de segunda classe é perfeito, não tem problema algum. Isso foi em 2009. Era verão, era agosto, acho que era agosto, por aí, né? Então, estava muito calor e foi assim uma coisa assim mais curta, mas eu lembro que quando eu entrei no sítio arqueológico, quando eu passei a porta, falo janela, e coloquei os meus pés ali dentro, a sensação que eu tive foi uma coisa extraordinária. Não sei explicar. Eu fiquei sem ar, gente. Eu tive assim até uma espécie de taquicardia. Eu fiquei assim, meu Deus, eu já estive aqui. A sensação era que eu já tinha estado ali, sabe? Provavelmente em alguma das minhas vidas passadas, eu acho que eu já viajava, viu? A sensação era exatamente essa, assim, uma espécie de reconhecimento, e eu fiquei sem fôlego, eu fiquei quase assim chorando, eu tive que passar uns minutos, respirei fundo para me controlar, porque eu não entendi o que é que estava acontecendo comigo. Mas aí respirei, entrei e fiquei maravilhada. Em 2017, eu já não estava em Roma, eu parti da cidade de Salerno. Eu tinha ido fazer um curso de cultura, língua e cultura italiana, um curso avançado de italiano. Eu estava lá, a gente faz uma prova de nível antes, eu peguei o nível B2.
Eu já tinha feito outro curso desse na cidade de Camerino, nós vamos viajar para lá também, tenho muito que contar de Camerino, e também de Salerno. Salerno fica bem pertinho de Nápoles, que por sua vez é bem pertinho de Pompeia, né? De Pompeia a Nápoles são apenas 22 quilômetros. Então nós saímos de trem da estação de Salerno e fomos para Pompeia. E foi rápida a viagem. Pompeia, quando a gente pensa em Pompeia, só vem à mente as ruínas, os corpos, né, calcificados, mas não, tem a parte moderna, sim, com estação, com prédios, construções e tudo mais. Hoje em dia, inclusive, tem planos de evacuação, porque o vulcão que soterrou a Pompeia antiga ainda está ativo. Então, hoje em dia, se ele entrar em erupção, as pessoas não vão ser, a cidade não vai ser dizimada como naquela época, porque tem planos de evacuação, tem toda uma estratégia para salvar as pessoas, né? Naquele tempo não tinha. Então nós chegamos e eu fui com o grupo, né, da escola. A escola se chama Academia Italiana, é muito legal. Você pode fazer o curso, você não precisa saber italiano. Mesmo que você esteja no zero do italiano, você pode se inscrever, você fica lá, o pacote inclui também as acomodações. Eu fiquei num apartamento ótimo, dividindo com mais outros 3 cearenses, 2 cearenses. Ótimo, uma maravilha. Essa academia italiana, assim como a escola Dante Alighieri lá em Camerino. Falo dela depois. Volto a falar da academia quando eu estiver em Salerno com vocês. E aí nós fomos andando, deixa eu mostrar para vocês aqui uma primeira imagem dessa viagem de 2017. Olha aqui, ó, esse gradil, ele isola o sítio arqueológico. Olha o vulcão lá atrás, gente. Aquilo lá atrás é o Vesúvio. Aquela parte branca em cima é neve e ele fica bem pertinho. Ele domina a cidade o tempo inteiro. Todo mundo lá sabendo que o perigo mora ao lado, né? Mas na época, os pompeianos não sabiam que aquilo ali era um vulcão. Ele estava adormecido há quase 2000 anos. Há 1800 anos tinha sido a última erupção do Vesúvio. A palavra Vesúvio nem existia. A palavra vulcão, perdão. A palavra vulcão não existia. Eles não conheciam a palavra vulcão. A palavra vulcão vem do deus Vulcano, que na mitologia romana é o deus do fogo. Que por sua vez os romanos tomaram emprestado dos gregos e na mitologia grega o deus do fogo é Hefestos. Mas enfim, Vulcano, vulcão, tem tudo a ver, né? E eles não sabiam que este vulcão era um vulcão, achavam que era uma montanha qualquer, né? Tanto que quando ele começaram a cair pedras na cidade, porque segundo os escritos de Plínio o Moço, falo já um pouquinho dele, foi no dia 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo que aconteceu essa tremenda erupção que arrasou com a cidade. Mas 2 dias antes, as pedras começaram a cair pela cidade, mas eles achavam que se tratava de um terremoto. A cidade já tinha sofrido um terremoto no ano 62 a.C. E esse terremoto destruiu bastante coisa em Pompeia. Ela foi reconstruída depois. Então, em 79, Pompeia já era uma cidade muito florescente, que tinha um comércio grande e que, como eu falei no início, uma das principais portas de acesso para esse trânsito comercial era a Porta Marina, por onde nós entramos. Aqui estou eu entrando, junto com as outras pessoas, pela Porta Marina, que faz parte aqui da muralha da cidade. Nessa Porta Marina, por onde as pessoas passavam com os seus comércios, numa das laterais dela tem um nicho onde ficava uma estátua de um deus, uma deusa, eu não me lembro mais qual era. A nossa arqueóloga guia até falou, em que as pessoas faziam oferendas, pequenos sacrifícios, pedindo proteção para as viagens que eles iam fazer. Essa Porta Marina, eu vou mostrar aqui para vocês como ela era, segundo a reconstrução do meu livrinho. Vamos ver aqui. Essa viagem vai ser um pouco longa porque tem muito que mostrar, gente. E eu acho que vale a pena. Quem não gostar da viagem longa, eu peço que me desculpe, mas é só sair, né? É só não assistir. Acho que é esta a imagem. Olha isso. Segundo a construção do livro Pompeia Reconstruída, isso era a Porta Marina na Antiguidade. Olha aqui, ó.
as carroças com as mercadorias, as pessoas. Aqui é a Porta Marina. Esse complexo aqui desses dois arcos fazem parte, que chamava Porta Marina, né? Que é Porta do Mar, por onde eu passei em 2017, para entrar na cidade. Claro que a cidade antigamente tinha muitas outras portas, mas hoje em dia o único acesso para a entrada dos turistas é pela Porta Marina. E a quantidade de turistas, gente, é fantástica. Por ano, Pompeia é visitada por cerca de 2,5 milhões de turistas. Tanto Pompeia como Herculano. Herculano é uma cidade vizinha que também foi arrasada na mesma época pelo Vesúvio, mas eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. Preciso voltar lá para conhecer Herculano, não é? Mas Pompeia, você passa assim um dia inteirinho lá e ainda assim tem coisa para ver. Mas dessa vez eu tive o benefício de ter uma arqueóloga nos acompanhando, então foi uma coisa muito maravilhosa. Então foi incrível, né? Aqui estou eu, já dentro de Pompeia. Observe como eu estou aqui encasacada. Era frio, era dezembro, então. Mas apesar de todo o casaco, observe aqui os óculos escuros, porque tinha sol, dia claro. E o sol, aquele solzinho de brincadeira, né? Que não esquenta, mas é bastante claro e você precisa se proteger dele, né? E aí nós fomos conhecendo a cidade, entramos por todas aquelas ruas chamadas vias, né? As pequenininhas são os vícolos, e de acordo com a descrição da nossa guia, nós fomos conhecendo a cidade. Deixa me ver aqui. Quero mostrar aqui esta foto para vocês. Isso aqui eu estou no Fórum, como ele está hoje, as ruínas do Fórum. O Fórum era um lugar, era o coração da cidade. Tanto nas cidades romanas sempre tinha esse fórum. Aí o Fórum de Pompeia, o Fórum Romano, gente, é incrível. Na Itália, em Roma, Fórum Romano. Esse aí era o Fórum Pompeiano. O Fórum Romano é imenso. Vou falar nele quando a gente viajar para Roma. E aí o Fórum de Pompeia também era o centro de negócios, o centro de discussões, o centro de questões políticas, o coração da cidade, literalmente. É... Aqui está uma imagem assim, maior do Fórum, todo em ruínas. Aqui a grama dominou, aqui você vê um pedacinho ainda de como ele era pavimentado, vulcão ao fundo. E aqui uma pequena reconstrução de como o Fórum era na antiguidade, segundo o meu livrinho. Esses pedaços de coluna aqui é o que resta hoje. Vou voltar para a imagem antiga. Olha aqui. Uma coisa que me chamou a atenção é que parecia que uma navalha cortou as colunas. Aquela coisa retinha. E é o que restou. Mas, surpreendentemente, restou muita coisa, porque quando o Vesúvio começou a jogar as pedras e cinzas e muito fogo sobre a cidade, a camada de cinza foram 2 dias ininterruptos de chuva de cinzas. E quando parou tudo, a cidade ficou coberta por uma camada de mais de 15 metros de espessura. E essa cinza caiu sobre tudo e foi uma espécie assim de proteção. Claro que o abalo das imensas pedras jogadas de cima para cima da cidade arrebentou os telhados, derrubou as colunas, mas tem coisas que ficaram assim sem quebrar. Eu não consegui entender. No fórum me chamou a atenção uma, uma porção de ânforas que tem lá. Olha isso aqui. Eu disse, como que isso daí não quebrou? Mas está lá. Essa porção de ânforas tem um gradil protegendo, a gente não pode chegar perto. Mas o mais notável é que também preservou os corpos. Não que os corpos estivessem lá mumificados como as múmias egípcias.